Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, como que é o tempo no astral frente ao tempo da Terra? Então, tempo... Eu vou pôr do astral, mas põe astral mesmo. Tempo, a pergunta foi astral, então deixa astral. Que é o céu, tá? O tempo do espiritual, mas entenda o astral como espiritual e o tempo da Terra. Ok? Então tá aqui. Tempo do astral e tempo da Terra. Bom, você tem que entender o seguinte, nós temos diversos tipos de tempo e mensurações do tempo. Então você tem uma diferença, por exemplo, aqui na Terra que a gente percebe que é o tempo da luz, nós temos o tempo do som e assim por diante. Então a velocidade do som é diferente da velocidade da luz. Então um tem uma velocidade x e o outro tem uma velocidade y. Cada um tem uma velocidade. E o tempo no astral, o espírito, esse tempo onde essa frequência com informação, que são os espíritos, eles têm uma outra frequência. Vou pôr uma frequência Z, tá ok? Vamos tentar entender o que é a diferença de um para o outro e como que funcionaria e como funciona de fato. Vamos lá. O espírito, ele tem a velocidade da luz, professor? Não, porque um espírito não é luz em si. Ok? Mas, professor, nós falamos que temos espíritos de luz. Eles são próximos à luz. Eles têm frequências distintas para eles, ok? E nós temos uma frequência do som. O espírito faz barulho? Não. O espírito pode fazer barulho mexendo com alguma coisa, mas ele em si não faz barulho, porque se fizesse barulho a gente ficava escutando barulhos por aí. Qual que é a velocidade do espírito? É uma outra coisa. Seria como se fosse uma câmera... de slow. Então, tipo assim, quando um espírito sai do corpo, vamos falar assim, você acabou de morrer, um exemplo, você acabou de morrer, bateu as botas, pum, vira o espírito. Aí eu desprendo do corpo e começa a ver as cenas das pessoas tratando eu no hospital e tudo mais. Esse espírito, essa parte de espírito, ele é como se fosse um delta. Delta é variável, então ele tem uma variação. O que é o delta? O delta, ele tem um espectro, então ele vai da frequência A até Z. Ok? Isso aqui de A até Z a gente chama de espectro, ou seja, base da banda da frequência em si. O que acontece nessa situação? O espírito, ele consegue ir de A a Z, ou seja, ele consegue ir de uma velocidade mais lenta para uma velocidade mais alta. Ok? Então seria mais ou menos o seguinte, o espírito quando ele sai, ele consegue ver a cena igualzinha está acontecendo. Os médicos lá tentando ressuscitar você estava lá no hospital, você pum! Aí os médicos, vamos lá, massagem, vai, vamos fazer alguma coisa, faz ele recuperar, choque, pum, 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 recuperou, não, pum, pum, dá um choque lá. Aí ele vê tudo isso daí. Isso daí tem inclusive muitos testemunhos de EQM que a pessoa saiu do corpo, viu tudo que os médicos estavam fazendo. E aí que está o detalhe. Depois eles conseguem ir para o céu e ficar um tempão. Mas a sensação que dá é que ficou horas e muitas horas. Quando ele volta para o corpo, foi 1 milésimo de segundo, 1 segundinho. Você fala assim, nossa, mas deu 1 segundo só. E parece que eu fiquei tantas horas, mas tantas horas lá. Como é isso? Se eu estava vendo em cena real os médicos me tacando, depois do nada eu fui lá para o céu e parecia que estava tudo acontecendo numa velocidade astronômica. E a hora que eu venho é 1 segundo.
Como que é isso, meu Deus do céu? Que explicação que tem isso? Esse delta é uma variável, tá? De tempo. Então, os espíritos, ele tem um delta, tá? Então, vamos lá, um exemplo. Os espíritos, quando eles vêm para a Terra, normalmente vêm com a velocidade iguais ou próxima das dos humanos. E quando eles estão no céu, é mais ou menos o seguinte, cada um ano vivido na Terra seria 1000 anos lá no céu. Já pensou você viver 1000 anos no céu e aí como se fosse um ano na Terra? Você vive 80 anos aqui, você fala assim, nossa, passou 80 mil anos lá no céu. É mais ou menos, tá? Um chute, tá? Só para vocês terem uma noção de tempo, tá ok? De mensuração de tempo. Por isso, inclusive, que nos filmes da Matrix, você vê o cara que tem o domínio da Matrix, domínio do tempo em relação ao espírito, fazer tudo slow motion. Ele vai desviando da bala, a bala passa, aí ele pega e passa, e a outra bala, e ele é mais rápido que a velocidade da bala, depois ele volta ao normal e vai fazendo uns movimentos. Por que isso? Por causa do delta, variável de tempo. Muitos filmes também mostram os anjos parando o tempo. Aquele filme, aquele seriado Lucifer, quem viu? Ele tem lá o irmão dele, né, e tal, ele tem lá os anjos, são vários irmãos, né? Aí vem os irmãos lá do Lúcifer, que vem Ariel, vem Eliel, vem um monte de anjo lá e vai fazendo. Aí às vezes eles travam o tempo e fica aquela coisa onde os humanos estão tudo parado, praticamente parado, como se desse um stop, e ele anda, mexe tudo, fala, tira a bala daqui, põe mais a bala para lá, para não pegar ele. Pega esse daqui, move para lá para não pegar ele, e assim por diante. Professor, isso existe? Existe. Não são todos os espíritos que conseguem fazer isso, mas os espíritos angelicais conseguem fazer. Por isso que eles conseguem salvar os humanos, professor, por causa do tempo deles, por isso que eles conseguem salvar os humanos. Por causa daquelas frações de segundos, eles conseguem fazer algumas proteções, algumas coisas, falam assim, vira o pescocinho dele um pouquinho para cá, porque na batida, senão ele vai estroncar o pescoço e pode dar um problema. Coloca mais ele para cá, e ele nem percebe, e vai acontecendo os fatos. Então, esses negócios dos filmes, professor, é muito parecido e acontece mesmo? É muito parecido e acontece mesmo. Então, nós temos, de fato, uma diferença do tempo astral, temos, de fato, uma diferença do plano astral. E olha só para vocês verem uma situação diferente e engraçada. O tempo no universo é bilhões, não é milhões de anos, é bilhões de anos. Então seria mais ou menos o seguinte, o que nós levaríamos de tempo para sair daqui do planeta Terra, para ir para Marte, que levaria mais ou menos 10 anos, um chute, tá? Não é isso o tempo exato, estou dando uma mensuração, 10 anos para um espírito sair daqui e para ir para outro lugar seria como se fosse eu andar de carro uma viagem de 10 quilômetros. Opa, vou sair de uma cidade ou para outra. Quantos quilômetros que é? 10 quilômetros. Ah, rapidinho. Tô lá. Opa, tudo bom, gente? Pá, 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 pá. Porque essa vai ser a sensação desse espírito fazendo esse caminhar dele espiritual. Por isso que os espíritos falam assim, calma, meu filho, é rápido, essa passagem no planeta é rápido, mas esses filhos da égua, eles não sabem como é que é o negócio aqui no planeta Terra, tudo anda devagar, anda tudo aqui, né, meu filho? 1 minuto para eles é um monte para nós, meu filho, não faz judia de nós muito, não. Porque, olha, rapaz, para quem paga muito karma, aqui é judia demais, Nossa Senhora da Aparecida. Por isso que quando a gente está em espírito, a gente fala assim, vamos encarnar mesmo, é rapidinho, 10 minutos encarnado, vamos embora. Porra, mas o cara viveu uns par de anos aqui. Então, é uma falsa sensação. Então, tudo está acontecendo. Por isso que as pessoas falam, então está acontecendo a mesma coisa em outro lugar, então nós temos uma
é como se fosse uma inversão, que as pessoas falam desdobramento. Existem duas vidas ao mesmo tempo? Não, a vida em duas vezes ao mesmo tempo, ela não existe. Mas o que acontece é o seguinte: o tempo que a pessoa leva e vê todo o cenário e vê todas as coisas, ela consegue mensurar um monte de situações, e é por isso que ela consegue avaliar a vida da pessoa inteira, porque em questão de segundos, para o espírito, ele consegue ver tudo que você fez na sua vida. Então, por isso que está a facilidade. Deixa eu ver, quando você morre, você não vê todo o filme da sua vida? Como que você consegue enxergar todo o filme da sua vida assim que você acaba de morrer e consegue ver? Você fala assim, cara, mas são anos e anos. Se eu pegar e filmar aqui, dá muitas horas de filme. E como que ele consegue ver tudo isso daí, meu Deus do céu? Não estou entendendo. Por quê? Porque ele vem slow. Para você olhando é como se tivesse parado. E ele enxerga tudo. Ele falou, opa, vi tudo. Porque na hora que você vê essas coisas, você vê na velocidade espiritual, que é totalmente diferente da nossa. Gente, espero ter respondido a pergunta. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe de forma estrondosa. Namastê.